Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre as possibilidades de candidato a vice do Donald Trump e eu vou falar também da pressão cada dia maior para o Biden desistir, repercutindo não só o George Clooney, mas também uma possível desavença com o Obama, que ficou nas entrelinhas do programa Morning Joe, exibido na manhã desse dia 11 de julho. Vamos começar pelo caso do Donald Trump, na busca pelo seu candidato a vice-presidente. Esse anúncio ele pode ocorrer nas próximas horas, no máximo vai ocorrer até o começo da semana que vem por conta da convenção republicana, que eu também pretendo cobrir aqui nesse canal. Se você quer entender um pouquinho do cenário de seleção para um vice-presidente, para um candidato a vice, seja pelo Partido Republicano ou Democrata, sempre tem que ter em conta o swing state. E sempre tem que ter em conta também que, por muitas vezes, quando existe uma pressão pela vitória em um estado-chave, nem sempre o candidato à presidência acaba selecionando um candidato a vice que tem uma relação boa. Já aconteceram casos do candidato a vice ser uma escolha estratégica. Por exemplo, eleição de 1960. Kennedy, candidato à presidência, e Lyndon Johnson entra como candidato a vice, ainda que tenha uma resistência bem grande da própria família Kennedy no período, porque as desavenças entre os dois eram públicas. Só que para a estratégia de campanha isso faz toda a diferença, então às vezes os partidos eles acabam selecionando essas chapas pensando muito mais nos estados. Nessa temporada agora, para a eleição presidencial de 2024, o ex-presidente Trump ele não demonstra essa vontade de ficar ligado apenas à seleção do seu vice por conta de um swing state. Na verdade, ele quer participar dessa decisão e ele diz, candidato a vice tem que estar alinhado com as minhas políticas. Aqui é um bom momento para abrir um parênteses e falar da péssima relação que o Trump tinha com o seu vice-presidente Mike Pence, em que aí depois que o Trump deixa a presidência começa a atacar publicamente o Mike Pence, chamando de traidor, falando que o Mike Pence nos bastidores estava articulando contra o Trump. O Mike Pence ele até vai tentar algum tipo de campanha para ser o candidato republicano em 2024 e fracassa de uma maneira poucas vezes vista. Tem casos que um vice-presidente até tenta se lançar à presidência e não consegue apoio. Por exemplo, Dan Quayle, vice-presidente do George Bush pai, depois tenta ser candidato em 96 e não encontra suporte. Mas o Pence tentou ser candidato em 2024 e ele não encontrou uma ala do Partido Republicano para bancar a candidatura. Também acredito que a escolha que o Trump vai fazer é importante visando 2028 num cenário de vitória do Trump, que hoje é favorito para as eleições. Por que eu digo isso? Porque o Trump vai estar impedido, caso conquiste a eleição, de concorrer pela terceira vez por conta da 22ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Então, qual será o futuro do Partido Republicano pós-Trump? O Trump com certeza vai pensar em manter o seu legado e isso está articulado muito na figura do vice-presidente. O vice-presidente sempre vai tentar se lançar à presidência, isso aconteceu com Joe Biden, o caso do Mike Pence que eu falei, tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo. A questão do Partido Republicano é que o partido passou por uma grande transformação com o Trump. O Trump ele comanda hoje o Partido Republicano. Tem alas do partido que estão insatisfeitas com o Trump, mas a base do Partido Republicano hoje está em torno da figura do Trump. O George Bush pai, que faleceu em 2018, ele diz que o Partido Republicano do Trump não era o Partido Republicano que ele se via envolvido. Tanto é que em 2016 ele votou na Hillary. Então assim, do Trump você pode esperar qualquer coisa, ele não vai estar ligado só no swing state. 3 nomes que eu destacaria por conta de tudo que está acontecendo. Primeiro, o senador de Ohio, J.D. Vance, que tem uma trajetória na política bem curiosa. Ele começa a ganhar notoriedade na mídia por conta do livro Hillbilly Elegy, que depois, inclusive, virou um filme. Até 2022, o J.D. Vance ele vinha com aquele discurso tradicional de alguém que quer entrar na política como um outsider. Renovação na política, contra a corrupção, contra os políticos profissionais, como ele dizia, e ele falava também que era contra a plataforma do Trump. O que acontece em 2022? O Trump dá suporte para ele e dá um grande apoio público na disputada eleição para o Senado de Ohio. O J.D. Vance ganha aquela eleição
e desde então se torna um apoiador daquela linha de frente para a defesa do Trump. Tanto é que o J.D. Vance está sempre na mídia e no Senado, seus discursos também são de proteção ao legado da presidência Trump, sempre criticando o Biden como é esperado. Segundo nome, Doug Burgum, que é um político extremamente popular no seu estado, tanto é que para a eleição desse ano, vários empresários do estado dele tentaram viabilizar sua candidatura a presidente. Na época, inclusive, dessa candidatura, o Doug Burgum vinha com o seguinte discurso: olha, nós temos extremos no país, Biden e Trump, eu posso ser essa voz de união nacional, então eu posso atuar como um grande intermediário para um processo de reconciliação em que os Estados Unidos vão ter uma presidência de transição. Então ele se coloca, em um primeiro momento, como uma oposição ao Trump dentro do partido. Só que o nome do Burgum é aquele nome muito popular no estado, ele é muito conhecido na política nacional, mas é um nome que tem um apoio local, regional. Não é um apoio de projeção nacional para presidente no primeiro momento. Então, tanto é que depois ele acaba apoiando o Trump e também aí aparece com um nome bem importante, porque o Trump disse recentemente que ele ficou impressionado com a capacidade de articulação do governador. E o terceiro nome que eu colocaria seria o do senador Marco Rubio, da Flórida. Quem acompanha a política dos Estados Unidos vai lembrar lá em 2016, quando o Trump entrou para concorrer à presidência, das primárias do Partido Republicano, em que cada debate o Trump aparecia com um apelido diferente para o Rubio. Então existia uma disputa entre os dois pública e hoje o Rubio é um grande apoiador do Trump. Quando vários políticos do Partido Republicano pensavam em nomes para fazer oposição ao Trump nas primárias desse ano, o Marco Rubio ele vai para a televisão e fala: não, nesse ano, nessa eleição, eu estou apoiando o Trump no primeiro dia, porque o Trump vai virar presidente novamente. E todo santo dia o Marco Rubio está na Fox News, não só atacando o Biden, mas também defendendo o Trump. Tanto é que o ex-presidente fala que o Rubio está no topo da lista e pode ser o seu escolhido a vice. Eu diria que esses três nomes são os favoritos porque são políticos que o próprio Trump reconhece que está discutindo os nomes com os seus assessores. Poderia ter alguma surpresa? Claro, sem dúvida alguma. O Trump poderia pegar qualquer outro político dessa linha de frente dele, seja na defesa na mídia ou no Congresso. Por exemplo, o Trump ele pode chamar a Tulsi Gabbard para ser a sua candidata a vice. A Tulsi Gabbard era uma congressista do Partido Democrata que criticava muito a política externa do Barack Obama e depois do Joe Biden também. Tanto é que ela deixa o Partido Democrata em 2022 como uma traidora. E aí ela ganha visibilidade no Partido Republicano porque se torna uma colaboradora recorrente de vários canais de direita nos Estados Unidos. Não deve demorar muito para o Trump fazer esse anúncio, e quando fizer esse anúncio eu vou trazer uma análise completa também. Vamos passar agora para o Partido Democrata, com a crise que parece não ter fim. O fato é que nenhum político do Partido Democrata hoje demonstra confiança na vitória do Joe Biden contra o Donald Trump. Ontem, no dia 10 de julho, a Nancy Pelosi estava em Washington, bem preocupada, falando que o presidente precisa tomar uma decisão rapidamente. Só que o presidente já falou que ele quer se manter na disputa. Qual é o problema? É que o núcleo democrata no Congresso, ele não quer expor publicamente ainda um diálogo para o Biden retirar a candidatura o mais rápido possível. Eles estão fazendo isso nos bastidores. Hoje de manhã, no Morning Joe, programa favorito do presidente, em que o presidente é amigo do apresentador, o Joe Scarborough disse que o Biden está chateado com o Obama porque o Obama está articulando nos bastidores um outro candidato. Então existe uma pressão política, existe uma pressão midiática e existe uma pressão dos doadores e celebridades. O caso que escancara isso é o do George Clooney, com um padrão de discurso que ele é recorrente nas redes sociais, para quem vai entrar no Twitter, de figuras do Partido Democrata. E o padrão de discurso é mais ou menos assim: o Joe Biden é uma grande pessoa, foi um grande político, um grande vice-presidente, um grande presidente, mas não dá mais. Ele não vai conseguir servir por 4 anos, é necessário achar um novo nome. Joe Biden deixa sua vaidade de lado e abre espaço no partido para um outro candidato. Então o tempo está passando e o conflito está aberto. Você pode perguntar assim, tá, mas o Biden precisa sair? E aqui que entra uma disputa que pode ser a maior de todos os tempos no Partido Democrata. O Biden já tem um número de delegados que coloca ele na convenção com uma grande vantagem, e a convenção apenas seria
a confirmação da sua candidatura. Só que é possível mudar as regras da convenção, como o Partido Democrata já fez, para que os delegados comprometidos com o Biden no dia da convenção abram mão do Biden e selecionem outro candidato durante a convenção, o que o Biden, na sua carta, que eu repercuti aqui no canal, diz assim: bom, o Partido Democrata diz que defende a democracia e não defende as próprias regras do jogo, porque ele ganhou as primárias. Qual o discurso que eu imaginaria, né, se realmente o Biden não sair da disputa e o partido quiser tirar o Biden? O discurso que eu imagino é o seguinte: de um questionamento muito grande sobre a capacidade do Biden continuar como presidente e de usar o debate justamente para mostrar assim, olha, tudo que aconteceu no debate não pode ser esquecido, o Biden não tem mais condições, nas primárias era um cenário e agora o cenário é diferente. A convenção democrata é em agosto, só que tudo tem que estar decidido até o fim de julho. O tempo está passando, a pressão aumenta, parece que nenhum político democrata hoje acredita no presidente Biden. Obrigado pelo carinho de sempre, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo.